Dirigentes do Partido dos Trabalhadores avaliam que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o principal quadro da sigla em São Paulo e que o seu nome precisa estar nas urnas em 2026, seja para a disputa de cadeira no Senado Federal ou pelo Palácio dos Bandeirantes, disseram fontes da legenda à CNN. Publicamente, tanto o ministro quanto sua pasta negam que ele seja candidato às eleições de 2026. Para disputar o pleito, o petista precisaria se descompatibilizar do seu cargo na Fazenda até abril do ano que vem. O partido avalia que não só Haddad, mas todos os ministros políticos do governo deveriam ser candidatos nas eleições de 2026, pela exposição e entregas realizadas nos 4 anos de mandato. Para o PT em São Paulo, este movimento é considerado especialmente relevante. Estão na esplanada, além de Haddad, Alexandre Padilha, ministro da Saúde, Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, também quadros do partido no estado. Ainda de acordo com relatos de integrantes da legenda à CNN, os debates sobre o palanque em São Paulo estão interditados, enquanto há indefinições sobre a presidência nacional do partido. Assim, não há ainda preferência sobre o cargo a ser disputado por Haddad. Além de nomes petistas, são cotados por dirigentes partidários para ocupar a posição de candidato da esquerda ao governo de São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, ambos do PSB. Juliana Lopes, vou fazer uma pergunta agora difícil para a Ju. Ju, tanto o presidente Lula quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro não falam no sucessor, né? A gente entende no jornalismo que algumas movimentações na política sinalizam algo, como, por exemplo, o Guilherme Boulos, que a gente viu aqui na edição. Sim, né? Com certeza. Cogitam chamá-lo para poder ele ocupar um cargo lá no Palácio do Planalto. Né? A Gleisi Hoffmann também, ministra ao lado do Lula, não só pela indicação, mas a presença perto também dá uma visibilidade. Uma projeção. Uma projeção. Eu estou fazendo a análise da Ju. Por favor, Ju, vá. Não, é isso. Que é importante da gente olhar para essas duas questões, né? Tanto de Eduardo Bolsonaro quanto ali do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e do lado de Lula, é o seguinte: os dois estão apontando ali, e isso é muito criticado internamente pelos partidos, inclusive, que fazem alianças com o PT e com o PL, eles não indicam sucessores, né? Não tem que faça tirar da boca desses dois, Lula e Bolsonaro, quem podem ser os substitutos. E a gente não está falando só de um planejamento para 2026, um planejamento para o futuro, né? Tinha ali uma possibilidade de que fosse Haddad, pode ser que seja ele também acolher ali o legado do presidente Lula, mas ele não indica. E quando isso não acontece, agora, para 2026, nesse curto espaço de tempo que tem até chegar lá, as pessoas vão aparecendo, querendo esse espaço e quase se degladiando por isso. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a estratégia está desenhada e ele fala isso abertamente. Eu serei o candidato de 2026, ainda que esteja inelegível. Pretende colocar o nome na urna, como fez no passado, até mesmo o Luiz Inácio Lula da Silva, e depois que essa candidatura foi impugnada, indicar uma pessoa próxima. Talvez um filho, pode ser Eduardo Bolsonaro, há quem diga que nesse momento quem tem mais chance é Flávio Bolsonaro. No caso do presidente Lula, ele num passado muito recente estava até falando em não concorrer a esse projeto de reeleição. Isso veio à tona agora nessa semana em falas de integrantes de outras legendas que já foram também presidentes da República. Mas passou ali em conversas internas a dizer que sim, vai concorrer, quer uma reeleição, manter o PT no poder, mas nada de falar de substituto. Enquanto isso, a gente não consegue construir um planejamento a longo prazo. Tem alguns integrantes ali que dizem sobre estrelas do PT que podem se projetar. O próprio Fernando Haddad, Guilherme Boulos é do PSOL, não é do PT, mas essa posição pode projetá-lo politicamente também. Tem ali no Nordeste Rafael Fonteles, o governador do Piauí, mas nada sai da boca dos dois. Isso causa um grande mistério
e também uma vontade, né, da população, um questionamento da população, em quem vamos votar, quem são essas figuras que vão ser projetadas para o cenário futuro da política. Não tem essa resposta nem no PT, nem no PL. A diferença, né, Ju, só para emendar aqui, é que no caso da direita tem um congestionamento de candidatos, sim, todos muito bem posicionados, com máquina, e no campo da esquerda absolutamente ninguém. Exatamente. Apesar de que o ex-presidente Jair Bolsonaro me falou um dia desse que, olha, o candidato em primeiro lugar é ele, segundo lugar é ele, terceiro lugar ele. Então não tem candidato, vai ser ninguém.